Olá a todos, minhas saudações. Vamos seguir com a nossa disciplina. Hoje a aula, toda ela voltada aos crimes contra a honra, que estão previstos a partir do artigo 138 do Código Penal até o artigo 145. São três figuras típicas, são três crimes, nós vamos verificar as diferenças entre eles e trabalhar algumas questões específicas, mas antes é necessário definirmos o que é honra, né? Honra no sentido do bem jurídico tutelado aqui por essas disposições penais, e é possível, a partir de um conjunto de leituras de variados autores, mencionarmos que a honra é o patrimônio moral da pessoa. Honra é o patrimônio moral da pessoa, consistindo em sua respeitabilidade e conceito social. Quero deixar bem demarcado isso, daqui a pouco leio a definição mais uma vez. Respeitabilidade e conceito social, o que é, a rigor, a chamada honra objetiva, tá? Nossa respeitabilidade, o nosso conceito perante os semelhantes, e, segue a definição, naquilo que a pessoa pensa de si mesma, que é a chamada honra subjetiva. Perceberão que é importante essa distinção. Então, repetindo, honra é o patrimônio moral da pessoa, consistindo em sua respeitabilidade e conceito social, honra objetiva, e naquilo que a pessoa pensa de si própria, honra subjetiva. Então há aí, dentro desse conceito, já uma distinção importante acerca da própria honra objetiva, o que os outros pensam de mim, e honra subjetiva, o que eu penso de mim mesmo. Uma questão introdutória que se pode fazer no tratamento dos crimes contra a honra diz respeito a indagarmos se é mesmo adequada, essa é uma discussão metajurídica, portanto, alheia ao próprio Código Penal, mas fica à guisa de reflexão, se é mesmo adequada a proteção penal da honra. Por quê? Porque vocês já viram e seguramente ouviram falar da expressão de que o direito penal há de ser a última ratio do sistema, vale dizer, a última instância de controle, justamente pelo fato de apresentar as consequências mais graves, mormente a aplicação de penas criminais, penas privativas de liberdade. O direito penal há de ficar reservado à proteção dos interesses mais relevantes e, mais ainda, às lesões mais relevantes contra os bens jurídicos mais relevantes. E há um conjunto de autores, de pensadores, que menciona que talvez nesse setor da honra a proteção penal já se afigure inadequada, já se afigure uma demasia, na medida em que ações cíveis de indenização, quer dizer, ações de responsabilidade civil, poderiam, em alguma medida, dar conta dessa problemática alusiva à violação da honra. Quer dizer, colocando num exemplo muito trivial, fica mesmo difícil sustentar a necessidade de prender. Claro que, em geral, ninguém vai preso por crime contra a honra, tá, pessoal? Mas esse é o limite possível do que está no Código Penal. Daqui a pouco eu explico por que ninguém vai preso por crime contra a honra. Porém, fica mesmo difícil sustentar uma incriminação que possa levar à prisão de alguém que na rua tenha me xingado de filho da P. Quer dizer, o sujeito me xingou de FDP e o Código Penal institui para isso uma pena de prisão.
parece realmente excessivo. Como contornar isso? O Orlando processa esse sujeito, pede uma indenização por dano moral, ou qualquer coisa que o valha, porque o direito penal é a última racha, ele deve se apresentar quando outros mecanismos de controle se revelaram frágeis, e parece mesmo que aí as coisas poderiam adquirir um outro contorno. É uma visão muito respeitável, e eu até diria a vocês que me inclino a essa visão. Parece-me que o direito penal deveria ficar reservado a condutas que apresentam um grau de lesividade maior, ou então que afetem interesses coletivos. Não é caso aqui de explicar isso em pormenor, fica feita apenas a referência. Agora, não se enganem, porque a trajetória do bem jurídico honra, ela é muito significativa. Em primeiro lugar, porque no caso brasileiro, a honra ostenta proteção ou remissão constitucional. Se lerem o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, verá que nesse artigo consagrador dos direitos fundamentais está estabelecida a proteção à honra e à imagem das pessoas. Logo, a honra é bem jurídico que tem sede constitucional. E no passado, as agressões à honra das pessoas eram muitas vezes resolvidas a partir de condutas, digamos assim, de agressão. Quer dizer, não era inusual, num dado momento da história, que se alguém violasse a minha honra, eu desafiasse essa pessoa, por exemplo, para um duelo. Tá? O duelo é algo que pertenceu à história, não do direito, mas a história da humanidade, muitas vezes se apresentava quando uma violação à honra era estabelecida. E, portanto, sempre houve uma espécie de necessidade de preservação desse aspecto ou dessa dimensão da vida humana. Talvez aquilo que antes justificava um duelo, que no limite culminaria com a morte de algum dos contendores, hoje já sequer mereceria a proteção penal, e o próprio direito civil haveria de dar conta dessas situações, o que demonstra que os bens jurídicos também também contêm uma espécie de valoração decorrente desse universo cultural em que nos inserimos, né? Em outras palavras, determinados interesses que antes tinham um peso muito maior, hoje ostentam um menor peso, e vice-versa, porque as coisas vão mudando, as concepções vão mudando, e isso é uma consequência natural da história, que é um fluxo, né? É um fluxo contínuo. Mas retomando a nossa dogmática, a ideia do Código Penal, como eu lhes disse, a honra objetiva, aquilo que os outros pensam de mim, e honra subjetiva, aquilo que eu penso de mim mesmo. Isso é interessante para, desde logo, fazermos a destrinça entre os crimes que o Código Penal estabelece no âmbito da proteção à honra. É possível dizer que a calúnia e a difamação são crimes que afetam ou que atentam contra a honra objetiva. Contra a honra objetiva, vale dizer, o conceito social, a imagem das pessoas, aquilo que os outros pensam de mim. Ao passo que a injúria é crime que diz respeito à honra subjetiva, aquilo que eu próprio penso de mim mesmo, a minha autoestima, né? A minha autoimagem, a minha autocompreensão. Tá? Então, calúnia e difamação afetam a honra objetiva e injúria afeta a honra subjetiva. Isso é importante saber, não se esqueçam disso, porque vai repercutir em variadas nuances de cada um desses crimes. Tá?
Vamos começar, seguindo a ordem do Código, com o crime de calúnia definido no artigo 138 do Código Penal. E o artigo 138 do Código Penal descreve a seguinte conduta: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Isso significa que a calúnia é a imputação falsa de um fato definido como crime. Já aí, a gente precisa desnudar o tipo penal para verificarmos, em primeiro lugar, a imputação deve ser falsa. Tá? Então, se você chegar para alguém que está condenado por homicídio e falar e disser, você praticou aquele homicídio? O sujeito praticou o homicídio, logo a imputação não é falsa, não se tem aí nenhuma calúnia. Segundo, essa imputação falsa deve aludir a um crime, consoante o princípio da legalidade e consoante a inadmissibilidade de analogia in malam partem no direito penal. Se eu chegar para algum de vocês e disser assim, olha, X, você ontem estava fazendo apontamentos do jogo do bicho ali na rua. Melhor, vou melhorar o exemplo. Eu aqui na sala de aula falo, olha, ontem o aluno X estava fazendo apontamentos do jogo do bicho lá numa banca de jornal, lá numa padaria, lá no Parque da Redenção. Suponham que seja mentira isso. Eu estou falando para que vocês pensem mal desse aluno. A calúnia, a resposta é não. Por quê? Porque jogo do bicho não é crime. O jogo do bicho é contravenção penal. E calúnia é imputar a alguém falsamente fato definido como crime. De maneira que a imputação falsa de fato definido como contravenção penal não consubstancia calúnia. Ah, não vai ser nada? Vai ser difamação. Tá? Já lhes adianto que vai ser difamação. Mas, para o nosso estudo, por hora, concernente ao crime de calúnia, é possível dizer, não havendo imputação falsa de crime, não há calúnia, Vejam que o artigo 138 do Código Penal diz respeito à imputação de fato. Imputação de fato. Noutros termos, não diz respeito a adjetivações. Como consequência, se eu xingar alguém de assassino, seu estelionatário, seu genocida, qualquer uma dessas expressões, eu não estou cometendo calúnia. No limite, como se tratam de ofensas, eu estarei cometendo o crime de injúria. Tá? O crime de injúria, que nós vamos ver daqui a pouco o que é. O que estou querendo é limpar o território para lhes dizer o que não é calúnia. E não é calúnia a asserção desairosa contra alguém. Não é calúnia a adjetivação pejorativa com relação a uma pessoa. Calúnia é a imputação de fato definido como crime. Tipo, mataram alguém aí na esquina ontem. Pô, quem que matou aquele alguém, Orlando? Falei, X matou. Ontem quem praticou aquele homicídio lá contra aquela vítima foi X. Se não tiver X, e eu sabendo que a imputação é falsa, aí sim eu estou realizando o tipo penal de calúnia. Indaga-se. Se a calúnia é a imputação falsa de um crime, a pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia? Uma empresa pode ser vítima de calúnia? E a resposta é sim, pode. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico, pessoas jurídicas podem cometer crime. Os crimes ambientais, por exemplo, podem ser praticados por pessoas jurídicas. Então, se eu disser, olha, aquele rio lá que está poluído,
foi poluído pela empresa Y, que jogou dejetos naquele rio ontem, e isso for falso, eu estou cometendo crime de calúnia contra essa empresa. Ah, mas a pessoa jurídica não sofre, ela não vai chorar por isso. Mas não é disso que se cuida na calúnia. A calúnia se cuida de uma afetação da imagem, da boa fama de que goza a pessoa física ou a pessoa jurídica. Portanto, pessoa jurídica pode ser vítima do crime de calúnia. E tanto a calúnia afeta a imagem, a boa fama, que o parágrafo 2º do artigo 138 do Código Penal trata da chamada calúnia contra os mortos, dizendo é punível a calúnia contra os mortos. Por quê? Porque embora o que vou dizer aqui é uma tautologia que é sempre ruim de ouvir, mas embora seja fato que todos nós morreremos, em alguma medida a nossa imagem subsiste. Então imaginem algum parente seu que tenha falecido e um tempo depois alguém vem e diz: olha, lembra aquela morte que ficou irresolvida do Y? Quem matou foi o parente daquele aluno, quem matou foi o parente daquele professor. Isso não conspurca a imagem do falecido? A resposta é conspurca. Pode haver então aí o crime de calúnia, porque o Código Penal diz: cabe, é punível a calúnia contra os mortos. É necessário saber que quando a gente estuda os crimes contra a honra, sempre se exige um elemento subjetivo, um dolo particularizado, e que vem aí com uma... Eu sou um sujeito, pessoal, que procuro evitar os latinismos, as expressões em latim, tanto quanto seja possível. E aí é uma recomendação, cada um segue se quiser. Evitem os latinismos quando eles são facilmente substituíveis por expressões em português. Inclusive, o emprego excessivo de determinadas expressões atrapalha, tá? Principalmente se houver erro, porque se o sujeito quer escrever usando o latinismo e erra, aí é terrível, tá? Então, só usem na certeza de que vão acertar. E eu me lembro de já ter visto o texto, corrijo prova há muito tempo, leio um texto, em que, sei lá, o sujeito, ao invés de escrever isto é, usava id est. Francamente, é uma demasia, né? É como, permitam a brincadeira, permitam-me a alegoria, é que nem perfume. Perfume tem que colocar um pouquinho. Se colocar perfume demais, vai estragar a coisa. Então não usem perfume demais, não usem latinismo demais. Entretanto, há algumas expressões que são inescapáveis, que realmente nós sequer temos tradução similar. Eu já devo ter usado algumas no decorrer das nossas exposições, e no tangente ao elemento subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, isso ocorre também, porque a doutrina vai dizer que é necessária a presença do chamado animus injuriandi vel diffamandi. Animus injuriandi vel diffamandi, ou seja, a intenção de ofender, a intenção de realizar uma ofensa. E é justamente pelo fato, notem a importância de saber-se que a calúnia afeta a honra objetiva. É justamente pelo fato de tratar-se aqui de um crime contra a honra, no particular aspecto da honra objetiva, que a calúnia se consuma quando chega ao conhecimento de um terceiro. Quando chega ao conhecimento de um terceiro. Vale dizer, se X chega para mim e fala: Orlando, aquele homicídio ocorrido ontem ali na esquina da tua casa foi você que praticou, e ele está falando isso falsamente, ainda não há o crime de calúnia. O crime de calúnia requer que essa aleivosia chegue a conhecimento de terceiro,
Por quê? Porque a honra objetiva que é afetada. É a minha imagem, a minha boa fama. De maneira que se a calúnia, aspas, calúnia, é dita só para a vítima, ainda não há crime. A consumação sucede quando ela chega ao conhecimento de terceiro. Quando ela chega ao conhecimento de terceiro. Agora veja, como a calúnia é a imputação falsa de um fato definido como crime, quando alguém é afirmado caluniador de alguém, por exemplo, o sujeito disse que eu pratiquei um furto ontem no mercado. Ele entra aqui na nossa sala virtual e diz, ontem levaram 3 pacotes de bolacha do mercado tal, foi o Orlando. Aquela pessoa que estão procurando lá que não identificaram na câmera, foi o professor Orlando. Uma calúnia, tá? Eu vou querer processar esse sujeito. Tá? Vou querer processar esse sujeito por calúnia. Depois eu explico melhor isso, mas já é possível sinalizar que na calúnia a ação penal é privada, tá? Na verdade, a ação penal é privada, portanto exige queixa. Não é o Ministério Público que vai processar em regra, sou eu próprio. Mas depois eu explico isso. E aí estou processando esse sujeito por calúnia. Um dos modos pelos quais ele pode se defender no processo é valendo-se da chamada exceção da verdade. Exceção da verdade, prevista no parágrafo 3º do artigo 138 do Código Penal. O que diz o parágrafo 3º? Admite-se a prova da verdade, salvo. Deixamos o salvo para daqui a pouco. O que é a exceção da verdade, pessoal? É um meio de defesa indireto. É um meio de defesa indireto. Por que indireto? Porque o meio de defesa direto seria o sujeito dizer: é mentira do Orlando, eu não caluniei ele. Eu não falei nada do que ele está dizendo que eu falei. Ponto. Mas não é disso que se trata. Aqui é um meio de defesa indireto, pelo qual o acusado busca provar a veracidade, do que falou. Então, eu estou processando o X por calúnia e ele vai dizer assim, falei mesmo. E falei porque é verdade, foi ele que subtraiu o salgadinho. E eu quero provar isso. Essa é a exceção da verdade. Aí o processo, em certa medida, vai conter tanto uma acusação minha contra X, como X tentando provar que o que falou é verdade. Talvez seja cedo ainda para dizer isso a vocês, mas como o tema pode surgir nos livros e nos seus estudos, os crimes contra a honra aparecem muito frequentemente em certas situações de gladiação política, de adversários políticos, até de candidatos, etc. E às vezes vem uma exceção da verdade e tal. O que eu quero apontar é o seguinte, suponham que alguém disse que eu furtei, vou pegar a mim mesmo como exemplo, alguém disse que eu furtei os pacotes de salgadinho no mercado ontem, uma calúnia. E eu ingresso com uma queixa-crime contra esse sujeito. E aí ele, para se defender, entra com a exceção da verdade. Quando eu estou processando esse cara, eu estou processando ele na justiça penal de primeira instância. Porém, quando ele entra com a exceção da verdade, a exceção da verdade busca afirmar que é verdade que eu subtraí o salgadinho. Como eu sou juiz de direito, eu tenho uma coisa que se chama foro por prerrogativa de função, que alguns chamam, eu considero um modo vulgar de chamar, mas caiu no vulgo popular, também não vamos debater isso aqui. Chamam de foro privilegiado. Eu, como juiz, se for acusado de praticar qualquer crime, eu sou julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu não sou julgado por um juiz. Isso tem até algum sentido, tá, gente? Porque um juiz, na verdade, é um juiz como eu, é meu colega.
é ruim que alguém que esteja no mesmo plano, na mesma horizontalidade, possa julgar-me. O tribunal é composto de desembargadores, hierarquicamente superiores. Isso, inclusive, confere a eles maior isenção do que o meu colega de porta julgando. Pois bem, o que eu estou querendo apontar aqui é, se houver exceção da verdade contra alguém que tem foro por prerrogativa de função, essa exceção da verdade tem que ser julgada pelo órgão competente para julgar aquela pessoa. Tá? Então, nesse caso, aqui eu realmente estou dando um passo bastante avançado, vou ter que usar um conceito que eu não sei se vocês já estudaram, inclusive em processo penal. Como nesse caso a exceção da verdade surge como uma questão prejudicial, o que é questão prejudicial? É aquilo que tem que ser resolvido antes do julgamento principal. Então, se o meu, aspas, caluniador está dizendo que é verdade aquilo que ele falou, a verificação de se é verdade ou não que eu furtei os salgadinhos é uma questão prejudicial, na medida em que ela tem que ser resolvida antes de se julgar o próprio caluniador. Ele entrou com a exceção da verdade. Como eu tenho foro por prerrogativa de função, essa questão prejudicial vai ter que ser avaliada pelo tribunal, e depois do tribunal resolvê-la, o processo volta para a primeira instância para que se julgue o caluniador. Estudar qualquer coisa. Eu brinco, é como descascar cebola. Tá? Tem várias camadas. Conforme você vai avançando nas camadas, você chora mais, porque vai ficando mais difícil. Essa minha referência aqui acerca da questão prejudicial e da exceção da verdade, no tema dos crimes contra a honra, é quase o miolo da cebola. O importante é saberem, como estudantes, desde logo, que, às vezes, a gente não consegue chegar no miolo da cebola mesmo. Por quê? Porque ainda não tem toda a recursividade, não estudou tudo que é necessário para compreender aquilo. Não desistam por isso. Tá? Na verdade, em algum momento esse conhecimento vai estar incorporado e vocês vão se lembrar daquilo que lhes foi falado. E mesmo naqueles casos em que não conseguirem mesmo atingir o miolo da cebola, saibam, boa parte das provas, boa parte dos concursos, boa parte dos exames, não é feito com o miolo da cebola, porque se forem ninguém passa. Tá? Muitas coisas são feitas com as camadas mais superficiais da nossa cebola. E, portanto, não deve surgir nenhum tipo de desestímulo quando a gente não consegue alcançar o conceito mais abstrato, o conceito mais difícil, etc. A questão é seguir estudando. Tá? Isso é perdoem-me o parênteses aqui. Mas o Código Penal, então, como eu dizia, refere: admite-se a prova da verdade, que é a exceção da verdade, como já mencionei aqui, salvo se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141, que nós vamos ver depois quais são essas pessoas, mas basicamente são autoridades públicas. E 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Quer dizer, nesses casos, se eu, que sou tido por caluniador, tá? Eu sou tido por caluniador, eu quero entrar com exceção da verdade. Posso. Quando que não poderei entrar com exceção da verdade? Primeiro, se já tiver havido absolvição daquela pessoa. Quer dizer, o Orlando já foi absolvido do furto de salgadinhos. Então eu não posso entrar com exceção da verdade para querer provar que ele subtraiu o mesmo salgadinho, porque ele já foi absolvido por isso. Segundo, se a pessoa for presidente da República, chefe de governo, etc., as pessoas que estão no artigo 141. E terceiro, se não tiver havido condenação nos casos de crime de ação privada. Quer dizer, se nos casos de crime de ação privada o sujeito não tiver sido condenado por sentença irrecorrível, também não se admite a exceção da verdade. Por sua vez, a difamação do artigo 139 do Código Penal, a difamação é a imputação
de um fato ofensivo à reputação. Vejam, porque aqui nós teremos que cotejar com a calúnia para vocês entenderem bem a difamação. Difamação é a imputação de um fato ofensivo à reputação. Logo, duas coisas se extraem aqui. A primeira, esse fato é um fato que não é crime, tá? Então, na difamação, eu imputo um fato que não é crime a alguém. Por quê? Porque se fato for crime, é calúnia. E segundo e mais importante, difamação é a imputação de um fato ofensivo à reputação, pouco importando se esse fato é falso ou não, pouco importando a falsidade do fato. Basta que ele propenda a desacreditar publicamente a vítima. Basta que ele propenda a desacreditar publicamente a vítima. Então, repito, difamação é imputar um fato ofensivo à reputação, seja ele falso ou verdadeiro. Se ele propender, se ele direcionar-se a desacreditar publicamente a vítima, já se tem aí o crime de difamação. Então, imaginem que, sei lá, alguém viu uma determinada pessoa no horário de trabalho dela ingressando num motel com uma terceira pessoa, que não é o seu cônjuge ou a sua cônjuge, e aí essa pessoa vai e espalha isso para todo mundo. O fato é verdadeiro. Pode configurar difamação? Eventualmente pode configurar difamação. Por quê? Porque é um fato que pode desacreditar publicamente a vítima e ninguém, em regra, né, pessoal, aqui sempre vai entrar uma questão problemática da liberdade de expressão e de uma certa condição de quem é o difamado, tá? Vocês imaginem que se essa pessoa que estiver entrando no motel com uma terceira, se for o meu vizinho ou o teu vizinho, provavelmente é difamação mesmo, porque ela tem um âmbito de privacidade que não é dado a ninguém devassar. Agora já fica mais difícil a gente discutir isso se tratar de um artista de televisão, se tratar de um político ou qualquer coisa assim, em que em alguma medida, entre aspas, exista algum tipo de interesse público de se saber o que a pessoa faz no horário do expediente ou qualquer coisa assim. Então, aqui, essa é uma zona conflituosa. Falar de proteção da honra, isso vocês trabalham também em direito constitucional, sempre que a gente fala de proteção da honra, os conflitos com a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, são muito fortes, tá? Então eu vou procurar me adstringir ao tema no âmbito do Código Penal, mas não desconsiderem essa discussão mais ampliada, tá? Essa discussão mais ampla. Então, se o fato for ofensivo à reputação da pessoa, de alguma maneira, verdadeiro ou não, já gera difamação. Por isso que a vítima também aqui pode ser pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica. Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça aponta que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral e, portanto, pode ser vítima também de difamação. Imaginem vocês que eu, de maneira vulgar, tenho uma empresa qualquer que é concorrente, sei lá, da Pepsi ou da Coca-Cola, e aí eu digo, mentindo aí, falei, eu comprei uma garrafa de Coca-Cola, tinha um bicho dentro, eu comprei uma garrafa de Pepsi, tinha um bicho dentro. Eu estou atentando contra a má fama, estou atentando contra a fama, contra a imagem dessa empresa. Surge aí o crime de difamação.
tá? É uma imputação não criminosa de um fato que pode ou não ser verdadeiro, mas que gera o crime de difamação, que do mesmo modo se consuma quando chegar a terceiros, né? Quando o fato chega a conhecimento de terceiros. Por quê? Porque a difamação, igualmente, alude à honra objetiva, alude à imagem, àquilo que as pessoas pensam de mim, àquilo que as pessoas pensam de mim. Como desimporta para a difamação a verdade ou a falsidade daquilo que é imputado, em regra, na difamação não cabe a exceção da verdade. Em regra, no âmbito da difamação, não cabe a exceção da verdade. Salvo se, parágrafo único do artigo 139, salvo se o ofendido é funcionário público, e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, salvo se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Sei lá, imaginem que alguém chega e diz assim, olha, aquele funcionário público lá, X, no horário do expediente, ele estava pintando as unhas, estava fazendo a barba, estava cuidando da sua aparência. É um fato que é ofensivo à reputação e o sujeito é funcionário público. Como ele é funcionário público, existe uma espécie de interesse da administração pública quanto à comprovação eventual de que essa imputação, que não diz respeito a um crime, porque fazer as unhas ou pintar a sobrancelha durante o expediente não é crime, né? É um ato que mostra o sujeito ser relapso, mas não é crime. Mas há um interesse da administração pública, então, no sentido de demonstrar-se que aquilo pode ser falso. E se há esse interesse, é cabível a exceção da verdade. Portanto, vejam, na calúnia, a exceção da verdade é admitida como regra, salvo se 1, 2, 3, são as hipóteses que nós mencionamos. Na difamação, a exceção da verdade não é admitida como regra, salvo se o ofendido for funcionário público e a ofensa relacionar-se ao exercício das suas funções. Tá? Então vejam que calúnia e difamação possuem semelhanças, ambas atingem a honra objetiva, porém a calúnia é a imputação falsa de um fato definido como crime e como regra admite a exceção da verdade, ao passo que a difamação é a imputação de um fato não definido como crime, ofensivo à reputação, pouco importa se seja verdadeiro ou falso, e não admite exceção da verdade como regra, salvo nessa hipótese do funcionário público. E o último crime contra a honra é a injúria. Aqui é um pouco diferente, porque a injúria é o insulto ou ofensa à dignidade, ao amor próprio, ao decoro, à compostura, à autoimagem da pessoa. Então, injúria é o insulto ou ofensa à dignidade, ao amor próprio, ao decoro. Afeta-se na injúria a autoestima da vítima, aquilo que a vítima pensa de si própria, aquilo que a vítima pensa de si própria. E é por isso que a falsidade não é elemento da injúria. A falsidade não é elemento da injúria. Pouco importa se aquilo que é falado na injúria é verdadeiro ou não. Isso não importa. Se se tratar de uma ofensa à dignidade ou ao decoro, mesmo que a partir de uma referência ou de uma afirmação verdadeira, responde-se por injúria. Responde-se por injúria. A injúria, portanto, consiste numa ofensa à dignidade ou ao decoro. É o xingamento, é aquilo que
entristece, que nos rebaixa e que pouco importa, repito, se é verdadeiro ou não. Aqui eu não quero nem dar muitos exemplos, porque eu poderia soar ofensivo, então eu vou procurar ser quase metafórico, mas considerem aqui que o professor também tem liberdade de cátedra e, portanto, eu preciso ser didático para vocês entenderem. Mas você pegar uma pessoa que é alta demais e dizer que ele é um gigante desengonçado, isso é uma injúria. É você pegar uma pessoa que está acima do peso e xingá-la de gordo ou de expressões que sejam ofensivas a partir dessa condição pessoal, ou alguém que tem algum problema eventualmente de locomoção e adjetivá-lo de maneira pejorativa por consequência disso. É uma espécie de bullying, né, que se faz e que, portanto, magoa aquele que recebe aquela asserção, aquela afirmativa, ainda que ela derive de algo que objetivamente é real, mas que nem por isso autoriza, nem por isso as pessoas estão autorizadas a magoarem as demais. A injúria pode ser cometida, pessoal, oralmente, quer dizer, verbalmente, eu xingo alguém, ofendo alguém, por escrito, por via de um desenho, virtualmente, daqui a pouco falarei disso, ou mesmo a chamada injúria real. Injúria real. Quando ouvirem essa expressão, saibam que a injúria real é aquela que diz respeito a gestos ou ações físicas. Gestos ou ações físicas. Determinados gestos ou ações físicas também podem constituir injúria. Inclusive, alguns autores mencionam a possibilidade da própria injúria por omissão. Injúria por omissão. Imaginem vocês num círculo de amigos e aí chega o professor. Ô, pessoal, tudo bem? Como que vai? Eu estendo a mão para algum de vocês e o sujeito me deixa no vácuo. Isso é ofensivo, né? Quando propositalmente é feito, isso para alguns autores configura injúria. Também é injúria real. O exemplo que alguns livros dão é jogar excremento na pessoa. Quer dizer, você passa com um saco de esterco e joga na cabeça da pessoa. Isso é injúria real, né? Ou, sei lá, fazer uma bexiguinha com água ou com urina e joga na pessoa, estoura na roupa dela. Não está machucando, não é uma lesão corporal, mas é uma coisa que degrada a pessoa e, portanto, revela o crime de injúria. Tá? O Código Penal prevê alguns casos de dispensa de pena para a injúria. Está no parágrafo. Deixe-me ver os casos de dispensa de pena. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, tá? Quer dizer, quando o ofendido provoca a injúria por alguma conduta anterior, o juiz pode deixar de aplicar a pena no injuriador. E 2, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. O que é retorção imediata? É uma espécie de resposta imediata. Você passar na rua, você está no trânsito, né? É alguém do teu lado, dá uma buzinada, você fala, você é o filho da... E o cara vira para ti e fala, filho da... É você. Essa é a retorção imediata. Basicamente, nenhum dos dois vai responder por injúria, tá? Notem, o parágrafo 3º traz um tema que tem sido muito discutido e que é importante a gente fazer referências mais específicas. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Tá? Então, a injúria racial
e também para essas outras situações aqui, porque alude também a idoso, portador de deficiência, questão religiosa, ela é punida mais gravemente, tá? Ela é punida mais gravemente e isso é correto, tá? É adequado que se faça, porque é mais repulsivo você ofender alguém valendo-se desse tipo de elementos, tá? Valendo-se desse tipo de elementos. O que nós devemos fazer inicialmente aqui é saber a diferença entre a injúria racial e o racismo, tá? A injúria racial é um crime contra a pessoa, tá? A injúria racial é um crime contra a pessoa. É você chegar em relação a A, B ou C, ou até eventualmente os três em conjunto, e xingar por conta de algum elemento de ordem racial, tá? Aqui realmente eu vou me permitir silenciar quanto às ofensas que, infelizmente, vocês haverão de conhecer, tá? E algumas pessoas fazem isso e é muito ruim que façam e é bom que haja o direito penal para repreendê-las. Seja como for, são ofensas que se dirigem contra indivíduos específicos, tá? Específicos. E que acontecem mesmo em jogos de futebol, né? Vamos ficar só nesse exemplo. E vejam que às vezes não precisa nem ser só por palavra. Em alguns jogos de futebol, as pessoas, torcedores, quando algum jogador negro comete um erro ou é do time adversário, tem gente que imita macaco na arquibancada, uma coisa completamente repulsiva e reprovável. É injúria, tá, pessoal? Agora, há casos, e vejam que a distinção é um pouco difícil, há casos que consistem no chamado crime de racismo. O crime de racismo está previsto numa outra lei, que é a Lei 7.716, de 89. O crime de racismo ele diz respeito, por assim dizer, a uma generalidade de pessoas, não a pessoas específicas. Então, o que seria... Vou tentar dar um exemplo ou outro para tornar mais evidente para vocês. Seria injúria racial eu estar no elevador do meu prédio e chegar uma pessoa negra ou uma pessoa que é judeu e eu falar assim, eu não vou entrar no elevador contigo. Por quê? Ah, porque você é negro. Ah, porque você é judeu. Isso é um crime de injúria racial. Agora, você vetar, por exemplo, aqui, nesse prédio, as pessoas negras, os judeus vão andar por outro elevador, isso é o crime de racismo, porque ele não está apontando uma pessoa em específico. Isso que eu estou lhes dizendo é, digamos assim, fácil de depreender em todos os casos? Não. Há casos em que realmente fica confusa a distinção entre injúria racial e racismo. Mas, grosso modo, se pode dizer que na injúria racial atenta-se contra uma pessoa ou mais pessoas definidas e o racismo é algo contra uma coletividade. Quer dizer, se eu vou para a televisão e falo frases pejorativas contra as pessoas negras, eu muito provavelmente aí estou praticando crime de racismo. Agora, se eu ofendo a pessoa X ou Y, aí eu estou praticando o crime de injúria racial. Como na injúria, pouco importa se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, não há exceção da verdade na injúria. Não há exceção da verdade na injúria, tá? Porque desimporta efetivamente se a ofensa corresponde a um dado objetivo ou não, e portanto isso não aparece. Hoje em dia a gente tem vivido, né, pessoal, quero só fazer uma reflexão, um mundo também em que essas ofensas, em que essas injúrias vêm sendo praticadas não só no verbal, né, de maneira oral, principalmente a gente tem que atentar aos ambientes virtuais, à internet, os chamados crimes contra a honra pela internet, fazem surgir quase como um capítulo à parte na nossa disciplina. Eu não tenho condições de tempo, mas a gente pode discutir isso no momento apropriado para as dúvidas, mas eu especulo, porque aqui eu próprio
não tenho muita certeza, mas eu especulo o seguinte: compartilhar conteúdo que aluda a um crime contra a honra faz quem compartilha ser autor do crime também. Tá? Então, o compartilhamento de conteúdo, sei lá, alguém escreveu uma calúnia ou uma difamação ou uma injúria, eu compartilho aquilo, quero crer que torno-me também autor do crime. Do mesmo modo, o comentário que apoia, o comentário que adere, que muitas vezes pode ser feito por emojis, né? O bater palminhas para afirmações assim podem nos fazer incidir nos crimes. Já tenho um pouco de dúvida do mero curtir, tá? O mero curtir já é um pouco duvidoso. Ele pode ser moralmente reprovável, por óbvio, mas em termos de incidência na figura típica, eu mesmo tenho alguma dúvida. Agora, o que me parece que precisamos discutir no Brasil e no mundo, a rigor, é a responsabilidade das redes sociais, né? No sentido de que retirem determinados posts, de que façam um controle melhor. Porque, vejam, se a gente quiser brincar de ser moderninho aqui, uma calúnia ou uma difamação não deixam de se inserir no conceito atual de fake news, né? Sobretudo a calúnia, que é uma imputação falsa de um fato definido como crime. Então é preciso também percebermos que, embora o Código Penal tenha sido feito em 1940, hoje em dia esses crimes têm aparecido com muita força no âmbito das redes sociais e nos fariam até retomar a discussão inicial. Será que é direito penal aqui ou direito civil basta? Não sei. No início a gente falou que se inclinava por afirmar que o direito civil basta. Mas convenhamos, a repercussão de determinadas coisas colocadas contra alguém nas redes sociais pode destruir a imagem da pessoa. E aí isso talvez justifique sim a incidência do direito penal. Então vejam que é uma discussão realmente razoável, né? Nós não estamos aqui num universo de simplificações. Para caminharmos para a conclusão, cumpre dizer que o artigo 141 do Código Penal estabelece causas de aumento de pena, tá? A pena é aumentada de 1/3 se a calúnia, a difamação ou a injúria forem cometidas contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, ou contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência mental, salvo no caso de injúria. E aí o parágrafo 1º fala que também, se for cometido por paga ou promessa de recompensa, a pena é aplicada em dobro. Por que isso? Porque há algumas pessoas que ganham dinheiro para vilipendiar a imagem de outros. Há um filme, agora eu não vou, realmente talvez não me lembre do nome, mas vocês acham nos serviços de streaming um filme polonês, acho que é Rede Social, posso estar enganado, mas que mostra um rapaz que justamente é contratado, como hoje em dia existem pessoas que trabalham com isso mesmo, trabalham nas redes sociais para detonar a imagem de outras, sobretudo no ambiente ou no universo político, tá? E aí, quando houver paga ou promessa de recompensa, a pena é aplicada num patamar maior. O artigo 142 diz assim: não constituem injúria ou difamação punível, em outras palavras, são causas de exclusão dos crimes de injúria e difamação. Vale dizer, não se aplicam essas causas de exclusão para a calúnia. Não constituem injúria ou difamação punível: 1. A ofensa irrogada em juízo, na disputa da causa pela parte ou pelo seu procurador. Quer dizer, aquela ofensa que é feita no âmbito de um processo, Eu sou juiz do júri, espero que tenhamos condições aí
se a pandemia realmente refrear, como aparente está refreando, para que vocês assistam a algum júri presidido pelo professor que vos fala. Vocês vão perceber que há casos em que o promotor e o advogado chegam quase no limite da contenda, pessoal. Então, se cada um fosse responder por crime pelo outro, por eventuais ofensas, por dizer, X é incompetente, X não leu o processo, X está defendendo um bandido, ou Y está acusando um inocente, etc. Se não houvesse esse dispositivo aqui, seriam réus por crime de difamação ou injúria a todo tempo. Notem, calúnia é diferente. A calúnia não se beneficia dessa causa de exclusão. Também não constitui injúria ou difamação punível a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Poxa, eu sou crítico literário, eu recebo um livro, eu leio o livro e vou escrever minha coluna no jornal. Eu digo, olha, o livro escrito pelo professor Orlando realmente é uma porcaria. E o professor Orlando demonstrou ser um grande preguiçoso, porque ele não pesquisou nada. Aí eu digo, poxa, cara, me injuriou. Não, aí é liberdade de crítica, né? É liberdade de crítica. O filme realizado pelo diretor tal é muito ruim, é crítica, tá? Então, vejam que aí surge a questão da liberdade de expressão e do crime contra a honra. Salvo, só não há essa exclusão, quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Sei lá, eu fiz uma peça de teatro e o sujeito disse, o Orlando, que costumeiramente é um idiota, ao realizar a peça de teatro tal, provou-se mais do que um idiota, um imbecil completo. Poxa, aí, quer dizer, é difícil mensurar, mas aí é possível notarmos que há uma intenção manifesta de ofender. E, por fim, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Nesse caso, também há uma exclusão da difamação ou da injúria, tá? E aí o inciso 1 e 3, o parágrafo único diz que nos casos do inciso 1 e 3, responde pela injúria ou difamação quem lhe dá publicidade. O artigo 143 do Código Penal trata da retratação, dizendo que o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fique isento de pena. Notem, a retratação só cabe para calúnia e difamação, não para injúria. Então, o sujeito que me acusava de ter subtraído salgadinhos vai ali no processo e diz, não, era mentira minha mesmo, estou me retratando e tal. Nesse caso, extingue-se a punibilidade pela retratação. E caminhando, pessoal, o artigo 144 trata do chamado pedido de explicações em juízo. São os casos duvidosos. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Quer dizer, eu li alguma coisa que eu não caiu bem. Eu ouvi de alguém uma afirmação que não ficou bem. Eu estou em dúvida sobre o que aquilo quer significar. Aí eu peço explicações em juízo. Quer dizer, ingressa-se com uma medida judicial e essa pessoa que falou ou escreveu algo, ela é notificada para, se quiser, prestar explicações. Se as explicações forem tidas por mim como satisfatórias, não é que eu queria ofender, não era bem assim, arquiva-se o processo. Se eu entender que elas não são satisfatórias, eu posso adotar as minhas providências. O que é importante saber desse pedido de explicações em juízo é que ele não é julgado pelo juiz. Não é o juiz que vai dizer, as explicações de X são boas, as explicações de X são ruins. Não, o juiz aí é meramente ele meramente formaliza o meu pedido, notifica a pessoa e diz, olha, X, preste ou não as informações aí que o Orlando está pedindo. Se ele der as informações, eu as receberei e eu que vou julgar se a partir dessas informações adotarei uma providência ou não. Tá? Não é um julgamento do juiz. Qual seria a providência? A providência é a movimentação ou não
de um processo, a partir do que diz o artigo 145 do Código Penal. Por quê? Porque nos crimes contra a honra, em regra, a ação penal é privada. Privada. Vale dizer, não é o Ministério Público que movimenta o aparato estatal mediante uma denúncia. É o ofendido quem o faz, a partir de uma peça processual, vocês vão estudar isso depois, no correr da faculdade, mas eu antecipo, que se chama queixa-crime. E quando é o ofendido quem move uma ação penal privada contra alguém, mediante queixa-crime, o nome processual daqueles que figurarão nesse processo não é Ministério Público e réu, é um nome específico, é querelante, aquele que move a queixa-crime, aquele que entra com a ação penal, o ofendido, e querelado, aquele contra quem a ação penal é movida. Aspas. Querelado é o réu da ação penal privada. Querelado é o réu da ação penal privada. E como regra, gente, nos crimes contra a honra, a ação penal é privada. Somente se procede mediante queixa, salvo em algumas poucas situações. Caso de injúria real, se houver alguma lesão corporal. Tipo, o sujeito joga o saco de estrume em cima de mim e eu me machuco. Aí a ação não vai ser privada. E no parágrafo único, dizendo que é mediante requisição do ministro da Justiça, quando o crime contra a honra for praticado contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, ou mediante representação do ofendido, ação penal pública condicionada à representação, nos casos em que o ofendido for funcionário público no exercício de suas funções. E, por fim, no caso de injúria racial ou alusiva a elementos religiosos ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nesses casos também a ação penal será mediante representação, ou seja, não é ação penal privada mediante queixa, é ação penal pública mediante denúncia, mas há de se exigir a representação do ofendido. Tá? Esse é o tópico da ação penal privada nos crimes contra a honra. Ação penal é um tema que se estuda em processo penal, mas que o Código Penal aponta nos crimes aquelas hipóteses em que a ação penal é condicionada à representação ou é privada. Aí, quando o Código Penal nada aponta, a ação penal é pública incondicionada. Tá bem, pessoal? Nós estudamos hoje, então, os crimes contra a honra, a calúnia, a difamação e a injúria. Todos eles, e aí finalizo, todos eles, por consequência das penas máximas cominadas, que são inferiores a 2 anos, constituem crimes de menor potencial ofensivo. E, portanto, a sua competência de julgamento e o rito processual que seguem é do Juizado Especial Criminal da Lei 9.099/95. Fiquem bem, estudem, um grande abraço e até a próxima aula.